Obrigado por nos receber na Cognizant e, assim como a sua equipa, são excelentes anfitriões, a quem também agradeço. Nesta reflexão, e para dar um pouco o contexto a quem nos ouve, pedia-lhe primeiramente se o Bruno podia apresentar-se e quais são as suas funções na Cognizant. Ok. Boa tarde, o meu nome é Bruno Santos, eu sou o responsável de recursos humanos da Cognizant em Portugal. A Cognizant em Portugal começou em 2018, somos hoje 1.700 pessoas, a nível mundial somos 400 mil pessoas e tem sido um crescimento substancial que temos tido nestes 5 anos, portanto tem sido um excelente desafio com a vossa ajuda. Muito obrigado por essa introdução. Eu tenho o prazer de conhecer muito bem, mas acho que é um privilégio e também um prazer para quem nos ouve conhecer um bocadinho mais da brilhante carreira do Bruno e da missão que tem na Cognizant. Gostaria de iniciar a nossa reflexão perguntando-lhe o que é que vos levou a darem-nos o privilégio de trabalhar com a Honest. Pronto, a Cognizant, relativamente, não só pela política que a Cognizant tem mundialmente em termos de wellness e bem-estar das pessoas, tem uma grande focalização, devido à particularidade dos nossos projetos e também à particularidade da nossa população, sentimos uma grande necessidade de ter um parceiro que ajudasse as pessoas no seu dia-a-dia, na integração, a sentirem-se bem nos projetos em questão, também ter apoio em questões mais da vida pessoal, ou questões de impostos, ou questões de consultas médicas, que a Honest tem sido um parceiro muito relevante para que as pessoas consigam integrar bem na empresa, chegar bem a Portugal e depois também desempenharem bem as suas funções e estarem bem durante toda a sua vida aqui connosco. Sim, exatamente. Foi esse o repto que recebemos e, se calhar, chegados ao dia 2, perguntava-lhe como é que o apoio da Honest impacta a vida diária dos vossos colaboradores. Ok, pronto. Nós, convosco, temos duas frentes, né? Temos a frente de um plano muito intensivo do wellness, um bocado focalizado em alguns dos nossos projetos, em que temos os psicólogos de serviço, né? Em que temos workshops para as pessoas, temos formações e certificações para os gestores de pessoas, para que todos eles possam no dia-a-dia lidar o bem-estar das pessoas, gerir situações de stress, situações mais intensas, portanto, tendo essa vertente que é crítica para garantir a boa continuidade nos projetos e a saúde das pessoas nos projetos. E depois temos outra vertente mais de apoio pessoal às pessoas, quando elas chegam, vocês ajudam-nos, por exemplo, que elas possam registrar no centro de saúde, ou alguém quer marcar uma consulta e quase todas as pessoas que nós temos não falam português, portanto, vocês ajudam-nos a marcar uma consulta, ou eles não fazem ideia como é que são os impostos em Portugal, ou como é que se entrega o IRS em Portugal. Vocês ajudam-nos a explicar às pessoas como é que fazem todo esse procedimento. Portanto, ter toda essa ajuda devido à nossa população e à particularidade dos nossos projetos tem sido muito, muito crítica e tem-nos dado uma ajuda bastante positiva. Obrigado. Os nossos inquéritos de satisfação também revelam um pouco isso, mas nada como o diretor de recursos humanos para ter, até por osmose e pelo dia-a-dia, ter essa percepção. Isto a nível dos indivíduos ficou claro e eu pergunto se isto depois também é de alguma maneira constrangiante ou se torna corporativo, ou seja, como é que estes dois programas influenciam a atual cultura laboral e o ambiente no trabalho da empresa, que em si mesmo é muito heterogéneo, multifacetado, multicultural, multinacional, multilingüe. Portanto, como é que neste melting pot, de alguma maneira, os nossos programas influenciam a cultura laboral e o ambiente de trabalho na empresa que presumo que têm, que desejam? Não, porque o programa de wellness é muito importante porque as pessoas têm de facto algum stress, alguma intensidade nos seus projetos e também nós vemos que elas estão a sentir bem. Também nós vemos que não há grandes níveis de baixas, não há grandes situações preocupantes e o que nos leva a crer que todo o acompanhamento e também feedback que temos das pessoas e dos nossos psicólogos, que o programa é muito bem recebido. Eles vão recorrentemente a essas sessões, também temos workshops em que há grande participação, os team leads e os nossos gestores de equipas também têm essas formações para ajudar as pessoas e nós sentimos no dia-a-dia bastante satisfação por parte delas por nós disponibilizarmos este tipo de serviços. No outro lado, no programa mais geral, nós sentimos que nós temos muitas pessoas a vir todos os meses. Nós contratamos imensas pessoas e dos quais 80% são estrangeiras, 40% vêm de fora. Portanto, essa ajuda também para as pessoas se ajudarem a integrar melhor no país, saber o que é que têm que fazer, onde é que têm que ir, ajudá-los a chegar até às diversas burocracias que o nosso país tem, são muito importantes porque nós sabemos que a integração
é uma fase crítica das pessoas na organização e essa ajuda é muito importante para que elas tenham uma integração rápida e forte connosco. Obrigado, Bruno. E realmente essa avaliação dos programas, podendo haver vários instrumentos, o Bruno falou no feedback e que eu acho que ainda é o mais nobre, humano, cândido e honesto método de avaliação que há. E quando temos feedback dos colaboradores positivo de como as coisas impactam, os serviços impactam a vida diária deles e a melhoram, é realmente muito recompensador, não é? Mas há outros sinais também de avaliação positiva. Vocês ainda agora obtiveram mais uma vez o Top Employer, conquistaram também o Corporate Health and Wellbeing Certification Seal, e que ambos reconhecem o compromisso contínuo com o bem-estar dos colaboradores das empresas que são distinguidas com esses galardões, reconhecimentos. E eu gostaria de saber qual o papel dos nossos programas, o Life Experience Plan e o outro programa de wellness que mencionou, fornecido pela Honest, se há uma contribuição e qual é nestes reconhecimentos. Claro. É muito importante, porque nós, a equipe corporativa é reduzida, nós temos muitas linhas de reporte internacionais e vocês são a nossa extensão local na parte do well-being, naturalmente com a nossa supervisão, com as nossas diretrizes, mas são vocês que executam no dia-a-dia a vertente do well-being, porque nós não temos uma equipe dedicada a isso, como muitas outras que tinham de empresas de outra dimensão. E como tal, vocês são a nossa extensão na execução e garantir que esses programas são bem executados, são entregues às pessoas e têm retorno. E de facto nós temos tido relatórios regulares do número de pessoas que recorrem aos vossos serviços, que é bastante grande, e também feedback das pessoas dos vossos serviços, e tem sido bastante positivo. Portanto, se nós formos diluir o custo que temos convosco em absentismos, em satisfação, em attrition, acaba por ser bastante diluído e acaba por ser um bom investimento, porque de facto é impactante no bem-estar das pessoas e na qualidade das pessoas no dia-a-dia, o que para nós é um excelente retorno no investimento. Ok, obrigado, Bruno, por esse seu testemunho. E aproveitando, e vimos o testemunho na Cognizant, mas aproveitando a experiência do Bruno como profissional de recursos humanos, uma pessoa com muita reputação, que passou também por empresas como a Cognizant incríveis, queria-lhe pedir, agora passemos um bocadinho da Cognizant e irmos para o mercado, utilizando a sua experiência e o nome reputado no setor, perguntando-lhe, hoje em dia os recursos humanos e as empresas têm vários desafios que diariamente ouvimos falar e a gestão é perene, ou seja, há sempre desafios constantes, mas à data de hoje, que importância, era isto que eu lhe gostaria de convocar a sua experiência para me ajudar a compreender, que importância é que acha que tem a implementação de um programa de bem-estar, não no passado, mas agora, no mundo empresarial atual? Assim, o mundo empresarial está cada vez mais rápido, cada vez mais exigente e cada vez mais competitivo. E hoje em dia as pessoas não se ficam só pelo salário. Portanto, as pessoas gostam de se sentir bem onde estão, gostam de ser reconhecidas, gostam de ser acarinhadas. E uma empresa que investe num programa do well-being é uma empresa que se preocupa com as suas pessoas. Faz com que as pessoas sintam esse reconhecimento para com ela. Naturalmente é preciso de alguma maturidade, é preciso também ter dados que comprovem que o investimento tem retorno. Mas a médio e curto prazo, qualquer empresa que invista nisto, seja em termos de absentismo, em termos de satisfação, rotatividade, em que nós sentimos um grande retorno em work-life balance, em absentismo que reduz, em rotatividade que não temos que substituir as pessoas, e também as pessoas se tiverem mais tempo ou alguém que os ajuda nas suas tarefas do dia-a-dia, não tem que estar a faltar ao trabalho para as fazer, ou não tem que perder manhãs. Por exemplo, nós convosco também temos um médico no escritório. Faz com que a gente não tenha que as pessoas faltarem para ir a uma consulta. O que nós gastamos nesse médico é largamente recuperado em ausências para as pessoas irem ao médico. Portanto, são coisas que às vezes as pessoas não pensam para a frente. As pessoas pensam no custo imediato, não pensam no retorno que depois têm desse investimento. E são pequenas coisas que acho que trazem bastante retorno e são bastante positivas e, mais do que tudo, são muito bem recebidas pelas pessoas. E de uma forma mais ou menos invisível acabam por contribuir bastante pelo bem-estar das pessoas na organização.
Ok, e nesse sentido, hoje as organizações procuram justamente os resultados, nomeadamente a nível de produtividade, de envolvimento. Em consequência, baseado na sua experiência, recomendaria o Life Experience Plan ou um dos nossos programas tailor-made a outras empresas no mercado? E se sim, porque o faria? Claro. Sim, acho que é um serviço muito, muito importante. Já muito antes de entrar para a Cognizant, eu conhecia outras empresas multinacionais de IT que tinham este tipo de serviços. E sempre achei extraordinário haver empresas que disponibilizam serviços em que as pessoas podem ter acesso a muita coisa que não têm que fazer elas e poupam tempo de vida pessoal, poupam ausências ao trabalho. É preciso saber ler os dados e perceber que ganhos é que nós temos com esse investimento. Porque uma coisa é certa, satisfação das pessoas, reconhecimento, existe de certeza. Também é preciso que as pessoas tenham conhecimento dos programas e que os podem usufruir e que é algo que eles têm direito. E depois é saber ler o retorno que nós temos nesses investimentos. E nós aqui temos largamente esse retorno porque sentimos no dia-a-dia a quantidade de vezes que as pessoas recorrem a esses serviços, a importância que estes serviços têm para elas, o que é que elas ganham em termos de vida pessoal, o que é que elas ganham em termos de tempo para se dedicarem mais ao trabalho, não se preocupam com coisas que vocês não estão no trabalho a pensar em coisas que têm que fazer depois. E ajuda imenso, e depois também quando tem situações mais de pessoais, maior apoio, também sentem que o têm aqui, e mais uma vez não têm que recorrer a médicos externos, ou psicólogos externos, ou alguma coisa, porque nós próprios também disponibilizamos isso, o que faz com que elas se identifiquem mais connosco, se sentem mais reconhecidas connosco, e ajuda-nos bastante a ter as pessoas mais satisfeitas. Okay. Bruno, já numa ideia de wrap-up, por respeito ao seu precioso tempo e agradecendo imensa disponibilidade, deixava só uma pergunta final, se houve alguma coisa que nós não falámos e que considera interessante falarmos, alguma coisa que gostaria de acrescentar um pouco sobre como impactamos os resultados no seu papel como gestor de recursos humanos ou na empresa em geral? Eu acho que hoje em dia as empresas estão muito focadas em custos, é óbvio, mas acho que mais do que focadas em custos, devem estar focadas nas pessoas. Quanto mais as pessoas estão satisfeitas, maior é a produtividade e menor são os custos inerentes a muitas coisas que podem ser evitadas. É preciso saber ler esses dados, ter acesso a esses dados, perder algum tempo a analisar esses dados e perceber que, de facto, investir neste tipo de serviços compensa às empresas. É preciso haver maturidade. Eu digo muito uma coisa, que nós não temos que inventar tudo, mas pelo menos temos que saber copiar as boas práticas. E se existem boas práticas no mercado e se existem empresas que investem nisso, ninguém gosta de deitar dinheiro para fora, né? Ninguém gosta de deitar dinheiro ao lixo, até porque de facto trazem retorno às empresas. E às vezes, mesmo que não tenham os dados, é ter a abertura para falar com pessoas que investem nesses serviços e perguntar-lhes diretamente que retorno é que elas têm, para se sentirem mais confortáveis ou não a investir nesses serviços. E acho que isso é importante, porque hoje em dia as pessoas têm muita focalização no bem-estar, têm muita focalização na vida pessoal, sabem a competitividade que há dentro dos projetos e a produtividade tem que ser boa, e estes serviços de facto ajudam nisso. E acho que as empresas têm, se não têm os dados, pelo menos conhecem alguém que tem o serviço e podem falar com elas. Acho que isso é algo que temos de ganhar todos, porque estamos a dar mais às pessoas e eu, como responsável de recursos humanos, a minha primeira prioridade são as pessoas, e se elas estão bem, a empresa está melhor. Portanto, acho que é por aí que temos que começar. Claro que sim. Bruno, obrigadíssimo por partilhar connosco o conhecimento implícito que tem construído ao longo de anos em empresas de excelência, criando equipas de excelência, e muito obrigado pela generosidade de partilhar connosco. Para mim foi um privilégio e especialmente um prazer falar consigo, e tenho a certeza que isto é extensível à nossa audiência e que terão o mesmo tipo de desfrute que eu tive o gosto de ter agora. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado.